Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim e esse canal foi criado para que possamos compartilhar, falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, entender, buscar entender as conexões entre a ciência, a física quântica e a espiritualidade. Essa é a nossa proposta aqui, né? Claro, não sou um cientista, mas sou um interessado, né, uma pessoa que estuda, que lê a respeito do assunto e, e assim, a ideia é que a gente possa ter uma porta aberta para que todos possamos trocar, compartilhar e aprender juntos, buscando sempre o nosso caminho evolutivo, certo? Nós temos três formas de comunicação desse canal aqui, né? A gente tem o canal na Twitch, onde a gente faz segundas, quartas e sextas as lives ao vivo, com a leitura comentada da Bíblia Peshitta nas segundas e quartas e do Livro dos Espíritos nas sextas. Depois esse vídeo eu legendo ele e subo no YouTube. Tá? Então o YouTube é um outro canal que tem bastante conteúdo. E temos o Instagram também, com um pouco menos de conteúdo, mas não menos importante, né? Então, o que a gente tem no YouTube? No YouTube a gente tem todos os vídeos relacionados aqui às leituras que a gente faz. Então, a gente tem algumas playlists lá. Tem a playlist da Bíblia, do Livro dos Espíritos, e a gente tem algum conteúdo que também eu repito tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, no Instagram a gente faz diariamente a leitura de algumas orações, fizemos de Salmos, depois fizemos de Provérbios, depois fizemos de Eclesiastes. Agora a gente começou, hoje especificamente, começamos uma nova série do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico, através do Espírito de Emmanuel. Então todas as manhãs a gente vai trazer uma oração da Vinha de Luz, e a gente publica no Instagram, e depois eu vou subindo no YouTube em blocos também, tá? E também temos uma playlist de práticas. Então já tem mais de 300 vídeos no YouTube, tem bastante conteúdo. Fique à vontade aí para navegar, para maratonar, acompanhar as leituras. Se você não tem tempo, não tem preguiça de ler, deixa aí a leitura da Bíblia, a leitura do Livro dos Espíritos rodando enquanto você vai fazendo seus afazeres aí. Certamente o conteúdo vai harmonizando e vai entrando dentro da sua mente, certo? Então essa é a proposta aqui do canal, estarmos juntos em busca de conhecimento relacionados à espiritualidade, para que nós possamos nos conhecer melhor e a partir daí mudar o nosso estado mental. Então hoje vamos ler o Livro dos Espíritos. Antes da gente fazer a leitura propriamente dita, eu quero falar também do nosso parceiro nesse projeto, que é a empresa responsável pela parte técnica de criação do nosso site, nosso blog, que ajuda a gente na roteirização, na definição de conteúdo, enfim. É o nosso braço direito aqui da parte técnica do canal, que é a Clima Digital. Se vocês estão precisando aí de algum parceiro ou querem conhecer o trabalho deles com outros clientes que eles têm, procure no Instagram, @climadigital, ou no próprio site deles, que é o www.climadigital.com.br. Ok? Então beleza, gente. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai começar, a gente está no Livro dos Espíritos. A gente já está na pergunta 873, no capítulo 11 do livro 3. Você sabe que são 4 livros, né? Então a gente está finalizando o livro 3. Tem o capítulo 11, o capítulo 12. E depois o capítulo 4. O livro 3 é sobre as leis. Então vamos lendo, vamos ver se a gente consegue finalizar hoje, se não. Vamos seguindo aqui para entender como é que vai ser a dinâmica da leitura de hoje. Então, Livro dos Espíritos, né? No terceiro livro, capítulo 11. Lei de justiça, de amor e de caridade. Então, são 4 partes aqui divididas nesse capítulo. A primeira parte é justiça e direitos naturais. Pergunta 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas?
Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Olha lá. Então, a questão da justiça ela já está dentro de nós, praticamente. Né? 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto a outro? É que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, são interferências, né? Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Seu direito vai até onde termina do outro, né? Começa do outro. De fato, não é termina, começa do outro. O que determina esses direitos? Duas coisas os determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos acontecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagraram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, assim, né, a justiça ela evolui também de acordo com a evolução da humanidade, né? Então, coisas que pareciam justas no passado hoje não o são. E coisas que nos parecem justas hoje, certamente não serão no futuro. 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vô-lo deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação aos seus semelhantes em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. No fundo, a gente sempre sabe, né, o que é justo e o que não é. Dentro de nós, a gente sabe. Aí tem aqui o comentário do Kardec. O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não de desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si, tomando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais senão o bem para o seu próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. 878. Podendo o homem se iludir sobre a extensão dos seus direitos, o que pode lhe fazer conhecer o limite?
o limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância, a irreciprocidade. Mas se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores, não é a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de um limo mais puro que os outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. De resto, cada um percebe bem sua força ou sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria. É importante destacar isso, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres para merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Então, é importante que o homem pense, principalmente aqueles que têm autoridade, né? E respeite os desígnios de Deus, sabendo que todos somos iguais. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Segunda parte. Direito de propriedade, roubo. 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. 881. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar, quando não puder mais trabalhar. Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por um trabalho honesto e não amontoar como um egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. Olha lá. Importante isso, hein? 882. O homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Deus não disse, não furtarás, e Jesus, é preciso dar a César o que pertence a César? Aí o comentário de Kardec. O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que tem o direito de defender, porque a propriedade não é fruto do trabalho. É um direito natural tão sagrado como o de trabalhar e de viver. O comentário do Kardec. O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que tem o direito de defender, porque a propriedade, que é fruto do trabalho, é um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e de viver. Então, se você adquire bens, né, propriedades que são resultado do seu trabalho, você tem todo o direito de defendê-lo. Né? 883. O desejo de possuir está na natureza? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele que tem de que viver não é carga para ninguém? Há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para satisfazer suas paixões. Crês que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Então, assim, né? Meu entendimento aqui. Todo mundo tem direito de acumular, né? De ter as coisas. No entanto, o acúmulo pelo acúmulo é para luxos, né? Para supérfluos. Isso não é muito bem visto, né? Se você ajuda, se você usa os seus recursos para ajudar o próximo, aí sim, é de fato, né? É algo que aos olhos de Deus é muito bem visto, porque você está ali estendendo a mão ao seu próximo, sendo esse próximo a sua família, pessoas, parentes, amigos, né? Mas que você não guarde só para você, né? Porque no final das contas vai ficar aí, né? Alguém vai usar depois. 884.
Qual é o caráter da propriedade legítima? Não há propriedade legítima senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para outra. Comentário do Kardec. A lei de amor e de justiça, proibindo fazer a outrem o que não desejaríamos que nos fizessem, condena por isso mesmo todo meio de aquisição contrários a essa lei. Então, se você adquiriu algo que não fez mal a ninguém, ok, isso é legítimo. 885. O direito de propriedade é indefinido? Sem dúvida, tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. Então, exatamente, né? Então, a lei dos homens ela evolui de acordo com a humanidade, né? No passado, a propriedade tinha uma conotação diferente, né? Hoje a propriedade tem uma conotação de uma outra conotação. Tem países, mesmo hoje, que a propriedade ela não é segura, né? Enfim, a evolução do homem de acordo das leis ela caminha de acordo com a evolução da sociedade dos homens. Terceiro bloco, caridade e amor ao próximo. 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí tem aqui um comentário do Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Difícil, né? A gente sabe que não é simples, mas é isso aí, temos que tratar todos como iguais. 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por esse meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança colocamos-nos abaixo deles. Então, amar os inimigos, né, não ter carinho, né, aquele amor com demonstrações de apreço, né, é simplesmente um amor de perdão, né, um amor de não se rebaixar, né, de não se igualar, um amor que permite que essa energia se dissipe de fato. 888. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovada. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão.
A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação, aos olhos de Deus, tira o mérito do favor, disse Jesus. Tira o mérito do favor, disse Jesus. Que a vossa mão esquerda ignore o que dá vossa mão direita. Ela vos ensina com isso a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da benevolência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e frequentemente ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e o inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Essa é a mensagem de São Vicente de Paula. Tá vendo? A gente tem que ser benevolente com quem está inferior ao nosso conhecimento, à nossa posição, né? E não tratar com indiferença, né? Tirar onda, né? 889. Não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do nosso grupo. Olha só. Nossa, vou até marcar isso aqui. Se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do nosso grupo. Como eu venho falando, falta Deus na vida das pessoas. Falta Deus na vida das pessoas. Como falta Deus na vida das pessoas. A quarta parte do capítulo. Amor maternal e filial. 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que animal. 891. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos e isso desde o seu nascimento? Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai ou mãe, ao mau filho, ou mau filho, numa outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito que se esforça por dificultar a existência do filho, a fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune,
e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Então, se tem algo diferente é porque foi estabelecido pelos homens através do seu comportamento, né? 892. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis por não terem para com eles a ternura que o teriam em caso contrário? Não, porque é um fardo que lhes é confiado, e sua missão é a de fazer todos os esforços para os reconduzir ao bem. Mas esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os deixaram tomar desde o berço. Colhe então o que semearam. Então, tudo na vida é ação e reação. Assim finalizamos esse capítulo. Capítulo 12, Perfeição Moral. São 5 partes. A primeira parte é as virtudes e os vícios. Pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. 894. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado, já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. E o bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos, e uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, assim, né? Quando a gente se impressiona com a caridade, com a bondade de alguém, é porque a gente ainda está muito longe desse caminho, né? Porque esse é o padrão, esse é o caminho, né? A caridade, ser bom, amar ao próximo. Tanto é que em mundos superiores só existem espíritos que têm o bem dentro deles, né? 895. Além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais frequentemente são como a adoração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem, mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta às vezes tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo à descoberta. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Então, é duro que a gente vai se reconhecendo, né, no texto. A questão aqui, né, é que o apego à matéria é uma evidência da nossa falta de evolução, né? Até porque a gente tem uma visão de curto prazo, né? O que está aqui vai ficar, nós vamos passar e o que está aqui vai ficar.
Então, se a gente fica se apegando demais ao que está aqui, a gente não consegue passar de forma positiva. Então, é um exercício constante e difícil, né? 896. Há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de um emprego racional. Têm elas algum mérito? Tem o mérito do desinteresse, todavia não o tem o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre pelo menos uma ausência de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento, que a outro para ser enterrada num cofre forte. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. 897. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida, e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível, e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento, é preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Então, se você faz pensando numa recompensa futura, não é desinteresse. Aí uma outra pergunta dentro da mesma. Entretanto, cada um tem o desejo bem natural de progredir para escapar do estado penoso dessa vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, se fazendo bem, pode-se esperar condição melhor que sobre a terra? Não, certamente. Todavia, aquele que faz o bem sem oculta intenção, e tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor, já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que mais positivo faz o bem por raciocínio e não impelido pelo calor natural do seu coração. Outra pergunta aqui. Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que ele será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Todavia, se vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista a aproximação com os bons espíritos e se elevar, é igualmente um sinal de inferioridade? Não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar-lhe na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar visando a se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo para o qual cada um de nós deve se dirigir. Bom, vou encerrar aqui hoje, e na semana que vem a gente finaliza aqui o capítulo 12 do terceiro livro, e depois a gente entra para finalizar o quarto e derradeiro livro do Livro dos Espíritos, ok? Então fomos até a pergunta 897 hoje. Muito bem. Então obrigado a todos que estiveram conosco aí até esse momento aqui nessa leitura. Desejo a todos uma excelente sexta-feira, que tenhamos um ótimo fim de semana junto com nossas famílias, e que segunda-feira possamos estar juntos novamente aqui para dar continuidade às nossas leituras semanais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até segunda. Valeu.